Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa mensagem com os seus amigos. Abra o seu coração. Eu quero que vocês leiam comigo João no capítulo 11, versículo 3. João 11, 3. Diz assim a palavra do Senhor: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por esse privilégio que nós tivemos agora de investir financeiramente no Teu reino. Senhor, de colocar o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso talento a Teu serviço, a serviço da Tua obra, da expansão do Teu reino na terra. Isso, Senhor, nunca é uma obrigação para nós, mas é uma alegria, um privilégio, um prazer. Obrigado por isso, Senhor, obrigado por isso. E também nós te agradecemos pelo privilégio dessa liberdade que nós temos, de louvar, de cantar bem alto para Ti, ó Deus, de orarmos, de termos um lugar de adoração, um lugar que nós podemos aprender a Tua palavra, a escola do Espírito Santo. Obrigado pela igreja do Senhor, o corpo de Cristo na terra. Ó Deus, e nessa manhã, em nome de Jesus, nós clamamos: revela a Tua palavra. Senhor, nos desafia, fala no nosso coração, nos mostra, Senhor, aquilo que é realmente relevante para o Senhor, aquilo que realmente faz diferença. Revela isso para nós, não nos deixa ficarmos presos, Senhor, presos nas coisas terrenas, mas, Senhor, nos ajuda a mudar o foco, a olharmos para o alto, para coisas celestiais, para as coisas verdadeiras. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus bem forte. Muito bem, essa história do Lázaro, que vocês conhecem muito bem, falou muito no meu coração essa semana. Então, as irmãs do Lázaro, olha só, mandaram dizer para Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Então, realmente, Jesus tinha um relacionamento especial com essa família. O versículo 5 diz que Jesus amava Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Olha só, então está registrado isso, não é? Então, e fala também no versículo 2 que essa Maria aqui, que está pedindo esse favor, não é? Que está orando para Jesus, que está fazendo um clamor para Ele, pedindo um milagre para Ele, fala que é a mesma Maria que ungiu com bálsamo o Senhor, Ele enxugou os pés com seus cabelos. Então, irmão, pensa bem nessa família. Pensa essa família que a Bíblia diz que Jesus amava, que Jesus gostava de ir lá, gostava de estar com eles. Pensa numa família que tem alguém ali, que Jesus falou que essa mulher deveria ficar para o resto da história, inesquecível, não é? Era para a gente pregar, toda vez que a gente fosse pregar o Evangelho, a gente tinha que lembrar dela, do que ela fez. Jesus gostou. Irmãos, e essa família querida, amada, está passando um grave problema, não é? Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas, não é? Agora, olha só que coisa interessante. Nós sabemos que quando Jesus chegou ali, ou seja, ele atendeu a oração da Marta e da Maria, ele foi ali, mas quando ele chegou lá, olha só o que diz o versículo 17: chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Quantos dias? 4 dias. Só que o versículo 18 diz que Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Você já leu isso na sua Bíblia? Por que Jesus demorou? Irmão, daqui da igreja, bem daqui da igreja, até o Parque Cesarmar, dá 2,5 quilômetros. Eu fazia essa caminhada em 30 minutos e de volta 1 hora. Já pensou? Jesus demorou, irmãos, 4 dias para chegar. Ele estava bem ali, bem ali. Por quê? Tem um monte de pergunta nesse texto. Por que ele chegou tão atrasado assim? Tanto que as duas falaram para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ou seja, por que o Senhor demorou? Por que o Senhor demorou tanto a atender a minha oração? Não é? Como que o Senhor me dá uma promessa de que essa doença não é para a morte e ele morre? Não é? Então, irmãos, tem um monte de pergunta. Os próprios judeus, amigos da Marta e da Maria, que estavam ali, fizeram uma pergunta. João 11:37.
Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Então tem um monte de pergunta, por isso que eu estou chamando essa palavra de lições de um milagre. Lições de um milagre. E realmente, irmãos, tem 3 lições aqui, que se a gente prestar atenção, nunca mais a gente vai ser o mesmo, amém? A gente vai mudar completamente a nossa perspectiva, a gente vai olhar para o lugar certo. Não é? Então, essa história realmente nos ensina essas lições. Diga comigo, lições de um milagre. Vocês estão prontos para aprender essas lições desse milagre? Então, a primeira lição, irmãos, essa aqui é fácil. Essa aqui é bem fácil, vou passar bem rápido por ela, porque todo mundo sabe, até quem não conhece a Bíblia, até quem não tem assim um relacionamento com Jesus, de seguir Jesus, conhece essa lição. Mas é importante a gente falar. Então, a primeira, Deus se importa com as nossas necessidades temporais. Bora repetir isso bem forte, é didático, vamos repetir isso bem forte, grita aí comigo. Deus se importa com as nossas necessidades. Só vocês agora bem alto. Troca o nossas por minhas e fecha os olhos. Diga para você mesmo. Amém? Quem tem uma necessidade temporal aqui? O que é uma necessidade temporal? Está faltando dinheiro, problema na família, com filho, sei lá, na saúde. Um problema temporal, essa vida aqui, essas coisas que a gente está vendo. Deus se importa com essas coisas. Olha o que diz aí, João 11:35. Jesus chorou, simples assim. O menor versículo da Bíblia, talvez seja o mais poderoso da Bíblia. Jesus chorou, ele se importou tanto, quando ele viu a dor da Marta, da Maria, aquela situação, o amigo dele que ele tanto amava, sepultado há 4 dias, ele era homem, Jesus homem, chorou, se importou. Agora, irmãos, Deus se importa com as nossas necessidades temporais e parece que tem assim sempre esse caminho até chegar ao milagre. Então, olha só, quer ver? Veja comigo. Elas oraram, não é? Então, João 11:3 fala, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, elas fizeram um pedido para ele. Clamaram a ele, isso é oração. Em geral, Deus não dá logo a resposta. Ele está livre para fazer, ele é Deus. Mas, em geral, ele dá uma promessa. Por quê? Porque ele quer que a nossa fé seja exercitada. E ele deu uma promessa para elas. Ele mandou dizer, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Que promessa maravilhosa. Eu imagino elas recebendo essa promessa. Uau! Então, pessoal, descansa, relaxa. No final vai dar tudo certo. Ele não vai morrer. Eles recebem, então, essa promessa. E aí, irmãos, elas creram. Então, oração, promessa e fé. Agora nós vamos ver que essa fé foi trabalhada no processo, né? Nós sabemos que a fé é esse canal que liga o mundo espiritual com o mundo físico. Amém, queridos? A nossa fé traz do mundo espiritual para o mundo aqui, físico, temporal, natural. Então, olha, diga comigo, oração, promessa, fé. O resultado disso é a vitória, o milagre temporal. Olha o que diz aí João 11:43. Jesus deu um grito e clamou, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. Diga, uau! O grande milagre temporal. Irmãos, Deus se importa com coisas grandes e coisas pequenas que estão faltando na nossa vida. Amém? A Bíblia diz que antes de nós pedirmos, Ele já conhece as nossas necessidades. Mas Ele diz, peçam e dá-se-vos-á. Busquem e vocês acharão. Batam e abrir-se-lhes-á. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abrir-se-vos-á. E Ele ainda diz, qual o pai? Não é que o filho lhe pede um pão e ele dá uma pedra. Então Ele diz, pode pedir, eu estou aqui pronto para fazer milagres na vida de vocês, na vida temporal de vocês. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Diga glória a Deus. Mas escuta, isso não é tudo. Isso não é tudo, irmãos. Sabe, o evangelho tem se resumido nisso. Nessa verdade, isso é uma verdade, que Deus se importa com a nossa vida temporal, com as nossas necessidades daqui, Ele se importa assim, Ele chora por elas, daqui, não é? Ele é poderoso para resolver cada um desses problemas, até ressuscitar um morto de 4 dias, Ele pode fazer coisas extraordinárias, mas irmãos, o que eu quero te mostrar hoje de manhã, isso não é tudo, nós temos focado na coisa errada.
Nós temos focado só aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Por favor, me acompanhe. Se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí está a frustração de muita gente. Não é porque eles têm uma necessidade temporal, uma necessidade legítima. Eles oram, eles mandam avisar Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor me ama, não é? E eles mandam avisar Jesus. Jesus dá uma promessa e a coisa não acontece no tempo certo, ou pelo menos no tempo que ele acha que é certo, ou então nem acontece nessa vida, não é? E eles não entendem, e aí, irmãos, já chuta o balde no primeiro nível, na primeira lição. Eu disse que essa lição é a mais facinho, mas muita gente ainda fica reprovada nessa primeira lição. Ele se importa, irmão, mas ele está no comando. Quer ver uma coisa? Olha, dá uma olhadinha para João Batista. Pensa, irmãos, vamos avaliar o João Batista no contexto que nós avaliamos pessoas vitoriosas, não é? Pessoas de sucesso, pessoas que são grandes campeões. Irmão, pensa bem, o João Batista, tudo que ele tinha era uma camisa, ele só tinha uma camisa, que ele que fez, de pele de camelo, e um cinturão. Ele comia mel silvestre e gafanhoto, era essa a dieta dele. Nunca frequentou um restaurante famoso, não é? Morava no deserto, sabe lá onde, ninguém sabe, ele se escondia pelo deserto. Irmãos, a igreja dele era pequena, e quando ele começou a fazer alguns discípulos, os caras ainda foram embora para seguir o cabeludo que ele batizou. Pensa bem e com 30 anos, irmãos, ele foi degolado pelo servo de Satanás, o rei Herodes. Eu imagino a igreja orando pelo João Batista, todo mundo orando, todo mundo clamando, jejuando e tal, e chegou a notícia que o Herodes recebeu a cabeça do João Batista, da filha da amante dele, né? A filha da amante dele. Pensa bem, irmãos, o que esse crente está passando? A filha do amante do rei pede para o rei a cabeça do João Batista num prato. Ele disse, sim, senhora, e cortou a cabeça. Quando essa notícia chegou até Jesus, Jesus tirou um dia inteiro no monte, orando, chorando, clamando. Olha só que coisa interessante. Irmãos, e sabe quem é esse cara? Jesus disse que entre nascidos de mulher, nunca houve um profeta do valor, da grandeza de João Batista. Para Jesus ele era super campeão. Colocou o João Batista acima do Elias, do Isaías e de outros grandes profetas. Para nós, na nossa avaliação, esse cara é um derrotado. Então, irmãos, diga comigo, não é só a vida temporal. Não é só a vida temporal. Se esperamos em Cristo só para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então essa é a primeira lição. A primeira lição qual que é? Deus se importa com as nossas necessidades temporais. Beleza, mas isso não é tudo. Isso não é tudo, ok? Vamos para a segunda. Segunda lição desse milagre. A fé é valiosíssima para Deus. Eu digo que isso aqui já é um segundo nível. Não é? Muita gente chega aqui, mas também você vai ver que aqui não é o fim. Não é o alvo que Deus quer que a gente chegue, mas, puxa vida, pelo menos esses crentes passaram nesse primeiro nível, que não estão buscando a Deus só pelas coisas que eles precisam para agora, só para aquela vitória temporal, só buscando, só orando, só jejuando pelas coisas pessoais deles. Né? Esses aí são os crentes, bem bebezinho, coitadinho, dá chupetinha para ele. Mas esse segundo nível aqui já é um crente um pouquinho mais maduro. Mas olha só, irmãos, diga comigo, a fé é valiosíssima para Deus. Me lembra aí qual que é a primeira lição? Deus se importa. Deus se importa com as nossas necessidades temporais. Qual que é a segunda lição desse milagre? Olha como que Deus valoriza a fé, irmãos. Então, aquilo que a gente está passando, Deus vai usar aquela situação para que a gente cresça em fé. Vocês já aprenderam, em Romanos 12, 3, que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Não tem ninguém aqui que não recebeu isso, mas nós já aprendemos que nós precisamos desenvolver essa fé pela palavra, nós vamos ver pela perseverança. O apóstolo Paulo diz, tende por alegria passardes por muitas tribulações, porque a tribulação produz em vocês perseverança, a perseverança produz
experiência, e a experiência produz esperança. Quer dizer, no final da tribulação, a pessoa que agiu corretamente, ela sai madura. Então, Deus quer isso, Deus quer que a gente cresça. Então, a fé é valiosíssima para Deus. Vamos ver aqui João 11:15. Olha o que Jesus vai dizer, irmão, para os discípulos. O Lázaro morreu. Chegou a notícia ali. Olha, morreu não, perdão. Está enfermo aquele a quem amas. 3 quilômetros. Jesus ficou quieto lá. Aí, finalmente, ele diz, olha, o Lázaro morreu. Ele mesmo diz, Jesus diz, olha, o Lázaro morreu. Mas olha o que ele vai dizer. João 11:15. Ele morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Como que Jesus pode se alegrar com uma dor que a Marta e a Maria estão passando, e que o amigo dele não está sentindo dor, mas a vida dele foi interrompida? Como que Jesus pode dizer isso? Eu me alegro, para que possais crer. Acho lindo isso. Então, a fé é muito valiosa, porque, irmãos, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crescer em fé. A Bíblia diz, não é, 1 João 5,4, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não tem como a gente vencer aqui sem fé, não é? Então, Deus vai trabalhar na nossa fé. Até a nossa salvação, irmão, depende da fé, não é? A salvação é de graça, mas é mediante a fé. Então, é muito interessante que Jesus vai trabalhar na fé dessas duas. Então, quando ele chega, primeira coisa, né? A gente vê a murmuração dela. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que o Senhor não veio logo? Por que o Senhor não respondeu quando eu orei? Por que o Senhor não respondeu o nosso clamor? Por que demorou tanto? Isso é murmuração, né? Beleza, Jesus não condena a Marta, nem a Maria, não vai condenar nenhum de nós. Mas ele quer trabalhar na nossa fé. Aí, irmãos, depois que elas murmuram, olha só o que ela mesma fala, a Maria. Mas também eu sei, olha só, a fé dela está ainda instável, né? Mas eu também sei, mesmo agora que ele já morreu, tudo quanto pedirdes a Deus, ele te concederá. Uau! Né? Então, lá dentro tem a fé. Aí o que Jesus vai responder. João 11:23. O teu irmão há de ressurgir. Olha a resposta dela, de alguém que acabou de declarar, mas tudo que o Senhor pedir, Ele vai fazer. Olha só, aí ela responde, eu sei que Ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Não é isso, Marta, não é isso. Aí ele fala assim, Marta, no versículo 25, 11:25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Aí ela diz, sim, Senhor, olha só. Primeiro ela murmura, depois ela diz que se ele pedir vai acontecer, depois que Jesus diz que o Lázaro vai ressuscitar, ela diz, eu acredito que ele vai ressuscitar no último dia mesmo. Aí quando Jesus disse, ela crê nele, ela diz, eu creio. Aí Jesus diz, então beleza, vamos tirar a pedra. Ela diz, não. Pensa a confusão dessa mulher. Não, já cheira mal. Como já cheira mal, Marta? Você não acabou de dizer que crê? Você não acabou de dizer que crê no que eu disse, que essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus? Você não disse que crê? Creio. Então bora tirar a pedra? Não. Então, irmãos, parece brincadeira, mas assim que às vezes a gente está, né? A gente ora aqui alguma coisa, ou então ora lá em casa por alguma coisa, não é? Sei lá, ora por... Eu tenho medo de acertar a sua, né? Mas você pede alguma coisa para Deus, ora e confia que... Aí ele te dá uma promessa. Aí quando você sai de lá, você começa a confessar uma coisa contrária àquela promessa. Você anulou a sua oração, você neutralizou a sua fé, mas tudo bem. Deus quer trabalhar na sua fé. Quem está me entendendo? Porque a fé é preciosíssima para Deus. Quando Jesus diz para ela tirar a pedra, irmãos, ela diz, não. Agora olha só, irmãos. A fé é uma musculatura que precisa ser exercitada. Então, veja bem, quando Jesus demorou 4 dias, por que ele demorou 4 dias? Porque os judeus acreditavam que a alma ficava pairando sobre o corpo até o 2º dia. Eles acreditavam nisso, essa loucura. Não, então o cara morreu, mas a alma fica lá, não vai embora não. Então ainda existe uma possibilidade dela voltar e o cara reviver. Então se Jesus voltasse nos 2 primeiros dias, eles iam dizer que, tá vendo? A alma voltou. Então Jesus tirou
toda esperança. Isso é trabalhando na fé. Quem está me entendendo? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus está quebrando suas muletas. Sabe quando não tem mais esperança? Porque no fundo o cara tem a esperança ali, né? Eu tenho até medo de falar essas coisas. Mas assim, o cara tá com toda a esperança no psicólogo dele, né? Está com toda a esperança no médico, está com toda a esperança no novo presidente, está com toda... Irmãos, isso são coisas muito frágeis, são muletas. Aí Jesus vem e quebra a muleta. 4 dias. Elas não têm mais nem uma esperança. Sabe, vai acreditar em quê? Tudo bem, Senhor, o Senhor disse que essa doença não era para a morte, mas já passou 2 dias. Não tem mais possibilidade. Aí Jesus, beleza, ótimo. Não tem mais possibilidade, ótimo. Amém, queridos? Então, ele quebra toda a possibilidade, toda a esperança para a gente confiar somente e absolutamente nele. Isso é uma fé preciosa. Isso é uma fé que remove montanhas. Isso é uma fé que agrada a Deus. Puxa vida, essa minha filha continua acreditando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, irmãos, vocês têm que ler o livro de Oséias, né? De novo, eu sei que vocês já leram, mas olha, eu estou lendo esse livro de Oséias, irmão, eu estou lendo esse livro diferente, eu estou chorando lendo o livro de Oséias. Pensa num cara de fé, esse Oséias. Eu falei para mim, amor, eu não tenho esse ministério, tá? Eu não tenho esse ministério. Falei para ela. Pensa, irmãos, Deus mandou que ele casasse com a Gomer, que era uma prostituta. Pensa lá, esse cara, ele não vai por uma obrigação, ele se apaixona por ela. Deus coloca um amor no coração desse cara, para ensinar para ele que era assim que Deus se relacionava com Israel. Aí lá vai o pobre do Oséias, casa com a Gomer. Meu irmão, quando ele está vivendo assim as 1000 maravilhas, ela foge. Ele acha ela onde? No lugar de onde ela saiu. Não é? Meu Deus, que homem de fé isso assim. Pega a Gomer de volta, arranca ela de lá, traz ela para casa. Irmãos, ela vai 3 vezes. Ela engravida de outra pessoa. E esse cara continua acreditando que ela vai prestar. Foi aí que eu disse, amor, eu não tenho esse dom, esse ministério. Não tenho esse chamado. Sabe, é o cara que realmente... É assim que Deus acredita em nós, irmãos. Deus está dizendo para Oséias, cada vez que o Oséias diz, eu não aguento mais sofrer. Ele diz, Oséias, é isso que eu sinto. Você está sentindo o que eu sinto por Israel, Oséias. Eu não consigo abandoná-la, apesar da sua prostituição, das suas muitas traições. Eu sou apaixonado por ela. Você me entende agora, Oséias? Isso é fé em Deus, né, irmão? Então, a segunda coisa, que é a segunda lição aqui. Fé é muito preciosa para Deus. E Deus pode usar essa situação que nós estamos passando para que a gente cresça no processo de confiar somente nele. Quem está me entendendo? Agora, irmão, escuta. Não é só isso. Eu sei que é muito importante essas 2 coisas que eu falei aqui, ó. A primeira, porque é muito importante eu saber que Deus se preocupa com as pequenas coisas que eu necessito. Eu sei que Deus se preocupa e chora pelas minhas dores. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Ele vai resolver, Ele vai... Mas Ele pode não resolver. Ele tem liberdade para não resolver. Não é? Eu sei que Ele está mais importante para Ele do que resolver a minha questão temporal, é que eu cresça em fé. É mais importante para Ele. Beleza, mas eu estou trabalhando, eu estou crescendo em fé, eu estou entendendo, Pai. Eu estou entendendo isso. Pode ir lá, pode fazer, eu vou ficar, eu não vou desistir. Beleza. Só que não é só isso. Tem algo mais, irmãos. Tem um terceiro nível. Esse é o nível dos faixa preta que a gente quer chegar, que nós precisamos chegar, que nós precisamos ajustar o nosso foco. Qual que é, então, a terceira lição desse milagre? Qual que é a terceira lição? Qual que é a primeira? Me lembra aí. Agora todo mundo junto para eu entender. Top. E a segunda? Segunda lição. Entendeu isso? Entendeu isso? Que mais importante do que a sua
do que o seu milagre, mais importante do que a resposta é o seu crescimento em fé. Para Deus isso é muito, muito, muito importante. Mas também não é só isso. E a terceira agora. No final, irmãos, o que vai permanecer é a eternidade. É isso que esse milagre vai ensinar de uma forma muito poderosa. É a coisa mais importante desse milagre. Então vamos lá. João 11, 25. Disse-lhe Jesus para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Porque ele tinha dito assim: Marta, o teu irmão vai ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Mas aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele está falando de vida eterna. Você crê nisso? Ela diz: eu creio, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aleluia. Sabe, irmãos, porque veja bem, por que eu digo que no final o que vai permanecer é a eternidade? É para isso que Jesus está chamando a atenção dela, deles todos. Aquele milagre não é o final. O crescimento da fé também não é o final, porque veja bem, vocês concordam comigo que se eu perguntasse para vocês qual foi o final do Lázaro, o que é que vocês me responderiam? Eu estou vendo gente dizer que ressuscitou, estou vendo gente dizer morreu. O final dele, irmãos, ele morreu. Quem está me entendendo? Ele não ressuscitou mais, ele morreu. O final dele foi a eternidade. Ah, mas a Marta cresceu em fé junto com a Maria, nunca mais fora mesmo. Verdade, mas para que essa fé? Se ela morreu também. E ela está na eternidade também. Então, irmãos, o que é mais importante para nós e para Deus é como que nós vamos viver a eternidade. Vocês estão me entendendo? Se alguém pergunta, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei qual é o seu final. Deus me revelou. Vou revelar. O seu final, que creu em Jesus, irmãos, é vitória, é sucesso, é vida eterna. Você não vai morrer nunca mais, não vai adoecer nunca mais, vai ser rico, vai morar numa casa construída por Jesus. Pensa na casa que você vai morar. Vai comer do maná escondido, vai beber da fonte do rio da água da vida. Você é trilionário, meu irmão, está tudo pronto. Esse é o seu fim. Não importa o que você passar aqui. Eu ganhei o mundo inteiro, pastor. O final, o que vai importar é como você vai passar a eternidade. Pastor, eu não ganhei nada, eu estou quebrado. Você vai viver na eternidade. Quem está me entendendo? Você consegue entender isso? Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós precisamos mudar o nosso foco. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Ah, como isso é difícil, pastor Paulo. Mas esse é o desafio da Bíblia. Esse é o desafio do Espírito Santo. Não fiquem focados nas coisas que vocês estão vendo, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, vai passar. As que não se veem são eternas. Meu Deus, tudo que nós estamos vendo, irmão, vai passar. Vai passar. Esse dia a gente estava falando do Salomão, eu e a Meila. Amor, imagina o que esse cara construiu. Eu falei dele esse dia, né? Imagina que eu até falei para vocês que o que ele ganhava por ano em ouro era mais de 3 bilhões, não é? Em valores atuais. Pensa bem, irmão. Acabou, esse cara passou. Ele passou. Não é? Quando a gente lê a história do Davi, a gente se apaixona pelo Davi, parece que ele está vivo. Aquelas aventuras, aquele heroísmo, aquela fé, aquela paixão pelo Senhor. Que homem! Passou. Ele passou, irmãos. Não importa tudo que ele construiu, ele passou também. Aí a gente falou assim, eu e a Meila, a gente se olhou, amor, a gente tem uma impressão de que a gente nunca vai morrer, né? É, mas a gente vai passar, né?
Vai. Não, aí eu brinco, né? Não, tomara que eu vou ser arrebatado. Mas, irmão, se eu não for, eu também vou, né? Eu vi meu amigo Jaques, eu fui visitar o Jaques lá na casa dele, ele conversando comigo e tal. E aquele momento ali, irmãos, que o caixão do meu amigo entrou naquele buraco. Por isso que a Bíblia diz, né, que há mais sabedoria num funeral do que num banquete. Eu olhei ali, eu disse, meu Deus, nós precisamos olhar para a eternidade. Nós precisamos valorizar mais a eternidade. Nós precisamos pensar mais nela, porque vai passar. Esse tempo aqui vai passar. Não é? Olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, vai passar. Mas as que não se veem são eternas. Olha só, eu quero ler com vocês isso aqui. Hebreus 11, 13. Olha como que os heróis da fé pensavam. Por isso que eles faziam essas loucuras, irmão. Por isso que a igreja não faz mais loucura de fé. Isso que o Eduardo estava falando aqui, né? Às vezes a pessoa ouve isso e diz, cara, por que eu vou fazer isso, né? Agora, por que os heróis da fé faziam essas loucuras? É porque a perspectiva deles era a eternidade e não o temporal. Olha o que diz aí Hebreus 11, 13. Todos esses, ali na galeria dos heróis da fé, eu quero que vocês prestem muita atenção, por favor. Todos estes morreram na fé. Como que eles morreram? Na fé. Eles foram salvos. Eles acreditaram em Deus até o fim. Ninguém se desviou. Mas, olha só, eles não obtiveram as promessas. Nem sei se é uma palavra que você vai gostar de ouvir, né? Pastor, eu gosto de ouvir que vai dar tudo certo. Mas você vai para a eternidade. Você vai ser salvo eternamente, vai viver para sempre. Sabia que, né, muitos relatos de pessoas que foram e voltaram, até nesse livro, Movidos pela Eternidade, né, o Bevere fala, né, que não vai ter criança, velho, porque seria muito injusto, né? Puxa vida, o cara está aqui, velho na terra, ele viveu 120 anos, aí ele vai para o céu e continua velhinho. Não, muita gente acredita que a gente vai ter a mesma idade de Jesus, né? 30, pensou, irmão, vou voltar para 30 anos, aleluia, glória a Deus. E aqueles que são bebês, imagina, né? Esse bebezinho aí, chega lá no céu, quem é que vai cuidar dele? Como é que vai ser esse negócio? Não, ele também vai ter todo mundo na mesma idade, diga glória a Deus. É muito tremendo, né, irmãos? Agora, olha só, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Como que eles viviam? Rapaz, estamos aqui, estamos na fé, estou acreditando, tem uma promessa aqui, mas, puxa, a vida está tão longe, não vai acontecer, eu já estou ficando velho, não vai acontecer, mas espera aí, calma, eu sou peregrino, eu sou estrangeiro, eu estou passando por aqui, eu não sou daqui, eu sou de lá, aleluia, a vida continua lá. Então olha a perspectiva deles, eles saudavam as promessas e confessavam, eu sou estrangeiro, eu sou peregrino aqui. Irmão, nós precisamos voltar a confessar isso. Você é peregrino aqui, você é estrangeiro aqui, você não é daqui. Isso vai te proteger até do pecado, que você vai dizer, não, o meu reino tem outra lei. Mas aqui todo mundo faz. Não, mas eu sou de outro rei, eu sou extraterrestre. O meu rei é outro, eu sou de lá, não sou daqui. Continuação, mas agora eles aspiram a uma pátria superior, aleluia, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Diga uma cidade. Sabe, irmãos, eles aspiram uma pátria superior, celestial. Aleluia, é isso, irmãos, é isso que nós precisamos. Amém? Deixa só para terminar, dar um vislumbre da eternidade para vocês, bem rápido. Quero que vocês vissem alguns versículos fortes comigo, ok? O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o meu desejo ardente, Filipenses 1, 23, que vem me acompanhe. Ok, nem precisa mais dizer versículo, né? Vocês são demais, irmãos. O meu desejo ardente é partir. Por quê? Porque, imagina, tem alguém aí
Estou com uma vontade de morrer. Tem alguém aí? Não tem. Mas o apóstolo Paulo diz assim, e ele não está blefando, irmãos. O que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando a verdade. Ele está dizendo assim, olha, o meu desejo ardente é partir, estar livre deste mundo, seguir viagem, estar com Cristo. E ele diz, porque isso é muito, muito melhor. Por que ele disse isso? Porque ele foi lá. 2 Coríntios 12, 3 fala que ele foi lá. Ele viu e ouviu coisas que não foram permitidas a ele contar. Irmãos, esse cara ficou vislumbrado com o que ele viu. O que ele viu? O que ele viveu? O que ele experimentou para ele dizer, pessoal, eu quero muito, 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 muito voltar para lá. Eu quero muito partir, mas não posso. Porque eu preciso estar aqui, porque vocês não crescem, camarada. Eu vou ter que ficar, meu Deus. Já pensou o cara reclamando porque queria ir? Porque ele viu, irmãos. Ele experimentou um pouco. Ele teve um vislumbre. Por isso que ele queria voltar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. É importante a gente ter pelo menos uma base disso. Nós não estamos indo para um lugar que a gente vai ficar flutuando, sem fazer nada pela eternidade. Irmãos, é uma cidade. A Bíblia diz que é uma cidade. Deixa eu te mostrar. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Assim, um texto que eu vou deixar de dever de casa para vocês, por favor, lerem, é Apocalipse 21. Porque o João vai contar o que ele viu, ele vai mostrar como é a cidade, detalhe por detalhe, é apaixonante a cidade. Ele diz assim, olha, Apocalipse 21, 1, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Irmãos, a gente pensa assim, escuta, que a gente vai para um lugar. Mas, olha, irmãos, a grande maioria dos teólogos respeitados, né? Entre eles o pastor Eibe, né? E eu também acredito, porque é muito claro a Bíblia, não é? Que não é que a gente vai, é Jerusalém que vem. Não é? O apóstolo Paulo diz que a criação espera a redenção também. Então imagina, irmãos, a gente vê o Tietê como água cristalina, cheia de peixe. Sabe, vai ser tudo renovado, vai ser um novo céu e uma nova terra. Quem está me entendendo? Que a gente vai ficar vislumbrado com a transformação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma coisa doida, mas vai descer até nós, diga glória a Deus. Ele dá um vislumbre, ele diz que as muralhas dessa cidade eram muito altas, com 12 portões guardados por 12 anjos. A muralha era feita de jaspe, pensa bem, não era tijolo, pedra, jaspe, pedra preciosa. Era muito alta, mas era toda feita de pedra preciosa. A cidade toda, ela era de ouro puro. Lembre-se que ela tinha 3.000 metros de comprimento, por 3.000 metros de largura, por 3.000 metros de altura. Mas como assim? 3.000 metros de altura? É porque a gente vai voar, irmãos. E a gente vai voar e a gente pode viver lá em cima. Aleluia! Quem está me entendendo? Cara, é doido isso, está na Bíblia. É muito... Os 12 portões eram feitos de pérolas. Cada portão de uma única pérola. Uau! Você consegue ver isso? Você consegue pensar num portão de pérola? Imagina o tamanho dessa ostra. Uma coisa doida. Tem água. Por isso que eu estou te falando, é uma cidade. Tem água? Tem. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Tem comida? Sim, nós vamos comer do maná escondido. O rio da água da vida produz uma fruta, um fruto especial, um fruto da árvore da vida que nós vamos comer. Agora, vocês estão pensando, o que eu quero te mostrar? Que é uma cidade, não é? É uma cidade. Ele fala de um governo, ele fala da Assembleia Universal, que tem um governo. Jesus como rei, tem um governo com ele ali, não é? São os apóstolos, ok?
um governo, uma cidade que tem água, que tem comida, que tem muro, que tem rua, que é tudo de ouro, que vai descer sobre nós. É uma coisa incrível, linda demais. Agora, irmão, como é que você vai desfrutar disso? Se você for um espírito. Como é que você vai comer? Se você for um espírito. Como é que você vai beber? Para que muro? Para que muro? Para que essas coisas? Irmãos, nós vamos ter uma vida lá para sempre. O apóstolo Paulo via isso, ele disse, eu tenho que voltar para minha casa. Aí Deus dizia para ele, espera, meu filho, você vai passar a eternidade comigo, fica mais um pouco, eu preciso de você aí, mas eu quero voltar, é muito bom lá. Quem está me entendendo? Então, nós vamos precisar de um corpo. Agora, vamos lá. É importante isso aqui, irmãos. Como é que vai ser esse corpo? 1 João 3,2. Sabemos que quando ele, Jesus, vier, seremos como ele. Então, como é que vai ser esse corpo? Vai ser como o corpo de Jesus quando voltou. Quando ressuscitou. Diga glória a Deus. Por que eu sei que tem um corpo? Porque também no inferno as pessoas vão ter um corpo. O verme vai comer o quê mesmo? Vai comer o espírito do cara, E o fogo vai queimar. E os dentes, que dentes? Que vão ranger. Tem um corpo. Só que é diferente, é um corpo para experimentar esse novo mundo, diferente. Não é? Eu vou te mostrar então, o que o corpo de Jesus era capaz de fazer. Primeiro, olha lá. Então, sabemos, que quando ele vier, seremos como ele. Agora vamos lá. Nós sabemos que o corpo que Jesus voltou não era igual. Quem concorda comigo? Maria Madalena não conheceu, confundiu ele com o jardineiro. Quando ele chegou ali entre os discípulos, eles não conheceram Jesus. Jesus mostrou as mãos e os pés, não é? Ele falou, sou eu mesmo, apalpem-me e verifiquem, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E a Bíblia diz que ele comeu peixe na presença deles, Lucas 24, 43. Aquele corpo come, diga glória a Deus. Vai ter comida no céu. Só que não engorda, aleluia. Não é? Outra coisa, aquele corpo conseguia teletransportar. Porque olha só o que diz aqui em João 20, 19. Naquela noite, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, porque tinham medo dos líderes judeus. De repente, Jesus apareceu ali entre eles. Mas não era um corpo. Ele não mandou tocar. Eles não tocaram no buraco da mão. Ele não comeu comida. Como que ele conseguiu entrar? Aquele corpo, diga assim, eu vou poder me teletransportar. Você vai poder se teletransportar. Jesus tinha capacidade de voar, irmãos. Quando ele foi assunto ao céu, não foi um espírito, foi aquele corpo que os discípulos viram, tocaram nele, que ele comeu, bebeu água. E ele falou assim, pessoal, ele reuniu todo mundo e disse, pessoal, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo. Aí todo mundo, aleluia! E ele disse, tchau! E os caras ficaram assim, ó. Precisou o anjo vir e falou, calma, fiquem tranquilos. Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Aleluia. Quem está me entendendo? Tá bom, aí eu vou terminar de dizer para vocês o seguinte, irmãos. Isso aqui é só um vislumbre. Vai ser uma cidade, vai ter governo, vai ter lugares maravilhosos que a gente nunca conseguiu ver. Os olhos humanos não conseguem mensurar essas coisas. Ok? Nós vamos ter um corpo capaz de desfrutar essas coisas, senão a gente não teria capacidade de desfrutar essas coisas, até porque lá não vai ter sol. O próprio Deus é o sol, como que esse corpo suportaria essas coisas? Então vai ser um corpo diferente, diga glória a Deus. Tem gente muito feliz aí, irmão, com esse novo corpo, Agora vamos lá, para a gente terminar, muito importante. Tá bom, pastor, entendi. Tive um vislumbre do que é essa cidade, de como eu vou chegar nela, beleza. Mas como que eu vou passar a eternidade? É isso que Jesus está mostrando para Marta, Lázaro e Maria. Mais importante do que receber aquele milagre temporal, mais importante do que crescer no processo da fé, é focar na eternidade. É como eu vou viver a minha eternidade. Não é só eu saber, beleza, a Nova Jerusalém, vai descer, top das galáxias, eu vou ser tudo isso, mas, peraí, se é uma cidade, tem um custo, não tem? Se é uma cidade, eu vou precisar comer. Como que eu vou adquirir essa comida? É tudo de graça?
Peraí, isso é uma cidade, você tem governo, tem hierarquias, então. Não é? Como é que vai ser lá? Aí é importante, irmãos, a gente saber como que a gente vai entrar na cidade, como que a gente vai viver lá dentro. Então, vamos lá. A Bíblia fala de 2 julgamentos. Eu não vou falar do primeiro porque vocês já estão carecas de saber. O julgamento do grande trono branco. O que é o julgamento do grande trono branco? Que nós só vamos chegar lá para receber o veredito. Justificados, que nós já sabemos. Quem que vai ser condenado lá? O ímpio. Então esse é o julgamento do grande trono branco. Ok? Você já sabe que você está justificado. Você só vai receber o veredito oficial. Justificada. Salva. Diga glória a Deus. Beleza, facinho essa, eu não vou entrar no mérito da questão, porque nesse momento não me importa agora. Agora, qual que é o outro julgamento que a Bíblia fala? O tribunal de Cristo. Olha só, aí eu vou ler para vocês, Romanos 14, 10 e 12. Olha lá, todos, diga todos, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso não tem nada a ver com salvação, tá, gente? O que eu fiz aqui na terra com a minha vida, com o meu tempo, com a minha influência, com o meu dinheiro? Se ele me comprou por preço, se eu sou uma propriedade dele, tudo que eu tenho, o que eu sou, pertence a ele, eu vou ter que prestar conta com ele, de como eu vivi. Quem está começando a entender como que eu vou viver a eternidade? 2 Coríntios 5:8 fica mais claro ainda. Olha o que diz: pois todos compareceremos diante de Cristo para sermos julgados. Não tem nada a ver com salvação, porque nós já fomos lá antes, ok? Nós já fomos justificados, não tem nada a ver com salvação. Todos compareceremos diante de Cristo para sermos julgados. Receberemos o que merecemos, pelo bem ou mal que tivermos feito em nossos corpos. Não tem nada a ver com salvação, porque senão a salvação seria por obra. A salvação é de graça, não teve nada a ver conosco, mediante a fé. Nós fomos salvos quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Não teve nada a ver conosco. Então salvação não é por obra, mas o julgamento no tribunal de Cristo é pelas nossas obras. E o que isso? Pastor, beleza, mas eu já estou salvo, tá. Mas aqui é como que você vai passar a eternidade. Aqui vai falar sobre as suas recompensas. Olha o que diz Apocalipse 22:12, fica bem claro. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas. Grita aí, segundo as suas. O que é galardão? É recompensa. Então, irmãos, todos nós, a igreja, nós vamos passar por esse tribunal de Cristo. Ele é o nosso rei e o nosso dono. E nós vamos prestar conta com ele do que nós fizemos com a nossa vida aqui na terra. E dependendo do resultado, nós receberemos recompensa ou não. Quem está me entendendo? Um exemplo na Bíblia de recompensa, Lucas 19:7. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, dar-te-ei autoridade sobre cidades. Quem está comigo aqui? Olha lá, fica ligado. Se esse camarada teve autoridade sobre cidades, tem pessoas que estão debaixo da autoridade dele. Tem diferença de hierarquia no céu. Tem alguém me entendendo aí? Hã? Então o céu não é um lugar que vai ser todo mundo igual. Democracia. Socialismo no céu. Todo mundo igual. Todo mundo tem igual. Não importa o que eu vivi aqui, esse aqui se ralou, esse aqui foi um Marte, teve a cabeça degolada, por amor de Cristo. Esse aqui só vinha na igreja no domingo e olhe lá, quando não chovia ou quando não fazia cara de chover. Mas no céu vai ficar todo mundo igual, viver todo mundo junto, todo mundo de branco, passeando eternamente em volta de um rio. Que vida sem graça, miserável, injusta. Não, irmãos. A salvação não tem nada a ver com ninguém, é todo mundo igual, de graça, mediante a fé. Mas como nós vamos passar a eternidade? Eu quero ler uma frase do John Bevere. Inclusive eu tirei desse livro, Movidos pela Eternidade, que eu te super recomendo. Diz assim, o lugar onde passaremos a eternidade será determinado pela fé na obra de Cristo. Beleza? Mas a forma
como viveremos por toda a eternidade é determinada pela forma como vivemos aqui como crentes. Que frase. Amém, queridos? Deixa eu ler mais um versículo para vocês. 1 Coríntios 3,13. O dia de Cristo vai mostrar, aquele dia, vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Irmãos, eu não quero só isso. Claro, isso é muito grande, né? Fomos salvos do inferno. Beleza. Mas tem muito mais, tem uma vida eterna. Sabe, irmão, assim como a gente se prepara para a aposentadoria, e é muito legítimo, muito sábio, é bíblico. É bíblico. A Bíblia diz que o homem sábio, ele guarda, ele tem sempre em abundância, porque ele guarda. O insensato gasta tudo que ganha. Então, beleza, tá certo. Mas assim como a gente deveria preparar para a aposentadoria, nós deveríamos nos preparar para a eternidade, irmãos. Entende? Cara, como que eu estou gastando a minha vida? Como que é a minha agenda? Quanto tempo eu passo com a minha Bíblia para eu entender essas coisas, para eu conhecer o meu Senhor, a vontade do meu Senhor, do meu Rei? Quanto tempo eu passo conversando com Ele, orando? Olha, o primeiro pedido de oração, da oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que está no céu, venha o teu reino. Sabe, orar pela expansão do reino. Sabe, irmãos, o crente maduro, ele está focado na eternidade. Sabe, ele está focado na eternidade. Eu não estou falando que o crente maturo tem que ser desprezado e ir para o inferno. Ele tem que ir, porque o crente maduro tem que mandar nele no céu. Mas, irmão, se você está crescendo no Senhor, você está começando a focar nas coisas que não se veem. Porque as que se veem vão passar, irmãos. Não é? Sabe, é impressionante, olha, a gente se olhar no espelho, né? A gente se olha no espelho e fala: cara, como que meu cabelo embranqueceu tão rápido, né? Meu Deus, de onde que saíram tantas rugas, né? Cara, é muito... Meu Deus, esse negócio não vai parar, não. Aí vem uma vozinha dentro de mim e diz: não. Mas depois eu penso nos meus 30 anos para sempre. Aleluia. Uau! Eu penso nessa cidade, eu penso nessa pátria celestial, eu penso na Nova Jerusalém, eu penso, aleluia. Agora vamos lá. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro 1, 10 e 11, é o último versículo, eu prometo. Mas é muito importante. Como que a gente vai entrar na eternidade? Portanto, irmãos, quem está comigo aqui? Não distraia. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês entrarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provido? Como assim? Não é? Esse versículo sempre esteve aí. Eu dizia: mas como assim provido? Para eu ir para o céu? Provido? É. Para chegar no céu provido, carteira cheia, conta cheia, cheio de galardão, para desfrutar o melhor do céu para sempre. Aleluia! E o que é que o apóstolo Pedro está dizendo assim? Se vocês pensarem assim, se vocês pensarem que vocês estão preparando para depois da aposentadoria, se vocês pensarem assim e vocês viverem uma vida assim, puxa vida, remindo o tempo, servindo a Deus, ganhando almas, fazendo coisas, né, que trazem alegria para Deus, vencendo o pecado. Se vocês fizerem assim, rapaz, vocês não só vão entrar providos no reino, mas ele diz assim: olha, se vocês agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. Força contra o pecado, né? Quer dizer, o cara está aqui guardando dinheiro para aposentadoria, com responsabilidade. Aí ele vai jogar dinheiro fora, ele não vai fazer isso.
Porque ele está pensando na aposentadoria dele, beleza. Se ele estiver pensando na eternidade, aí vem aqui uma oportunidade dele pecar, dele roubar, dele fazer uma coisa, dele ganhar um negócio para essa vida temporal aqui, para ele desfrutar da vida temporal, e para ele comprar o iate dos sonhos dele. Aí ele pensa, cara, que loucura que eu estou pensando. Eu ganho esse negócio aqui e desfruto dele por 100 anos e passo uma eternidade, se eu for salvo pelo fogo, vivendo uma vida miserável, porque eu vou perder um monte de galardão com isso. Não, é isso que o apóstolo Pedro está falando. Ele fala, se eu me empenhar, eu tenho que me empenhar. Irmãos, se empenhem ainda mais, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E vocês entrarão ricamente providos, estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quais são as 3 lições desse milagre? Deus se importa com você, está tudo certo, pode continuar orando pelas suas necessidades temporais, está tudo certo. Ele se importa, Ele é poderoso para resolver. Mas só que o que vai mudar em você? Você não vai ficar mais igual aquele menino bebeçudo quando ele não responder, porque Ele é Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que não haja o rebanho no aprisco, toda vez eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu estou pensando na vida eterna, na cidade celestial. É nisso que eu estou focado, naquilo que não se vê. Tudo bem, Senhor, tudo bem. O Senhor me fez promessas, está lá. Nunca esqueça dos heróis da fé. Receberam promessas que nunca desfrutaram, mas eles ficavam declarando, eu sou peregrino, eu sou forasteiro, eu sou extraterrestre, eu sou de lá, não sou daqui, não vou ficar de beicinho, arrasado, eu vou morrer, porque Jesus não me respondeu aqui. Qual que é a segunda coisa? Qual que é a segunda lição? A fé é valiosíssima para Deus. Lembre-se disso, mais importante do que o seu milagre, Deus quer que você cresça em fé. Ok? Mas não, isso não é tudo. O total, porque o final é... Qual que é o final? O que vai permanecer é a eternidade. Fique em pé no seu lugar.